Hoje nós vamos falar sobre biomas, mas antes de começarmos a falar sobre os biomas brasileiros, nós temos que fazer uma recapitulação lá naquele conteúdo que fala um pouco sobre ecologia, né? Então, se a gente vai determinar, né, quais são os principais biomas brasileiros, temos que saber primeiro o que é um ecossistema, né? Então, o ecossistema é um espaço natural, né, onde se observa aí a presença dos seres vivos e os seres não vivos interagindo no mesmo ambiente. Os seres vivos eles correspondem em um ambiente aos fatores bióticos, né? Porque bio vem de vida. E esses seres vivos, eles dependem de fatores não vivos presentes no ambiente, como por exemplo o oxigênio, o calor, a água, né? Questão aí da temperatura. Então, quando nós temos aí os seres vivos e os seres não vivos e vivendo, interagindo naquele ambiente, nós temos as demarcações aí de alguns ecossistemas, né? Tem os ecossistemas mundiais, só que hoje, na aula de hoje, nós vamos falar mais sobre os ecossistemas, biomas, né, brasileiros. Antes de iniciarmos o primeiro bioma brasileiro, vamos só relembrar alguns conceitos relativos à ecologia, né? Então, a ecologia é uma ramificação da ciência, da biologia, que estuda essa casa nossa natural, né? Então, essa vem do termo ecos, que significa essa casa, esse arranjo natural no qual nós vivemos. Quando nós temos, então, num ambiente, né, os fatores vivos e os fatores não vivos interagindo, nós temos o ecossistema. Mas em um determinado ambiente, quando eu só tenho os seres vivos ali, então eu descarto os fatores abióticos, né? Então eu tenho lá animais que vivem em um determinado ambiente. Eu tenho uma comunidade. Então, no quintal da sua casa, por exemplo, pode ser considerado uma comunidade, né? Desde que tenha algumas populações de seres vivos. Então, pode ter lá população de grama, população de uma determinada espécie de planta, população de cachorro, população de grilo, população de formiga. Então, esses fatores aí, em um determinado ambiente, vão compor a comunidade. Então, eu vou descartar os fatores abióticos nesse ambiente. Agora, se eu tenho somente conjunto de indivíduos da mesma espécie, né, eu tenho uma população. Então, uma população tem que ter 2 indivíduos ou mais, né, vivendo em um determinado ambiente. Então, se eu pensar lá na savana africana e eu, né, considerar, por exemplo, só os leões, ou só as girafas, ou só os elefantes, eu tenho populações desses animais. Agora, quando eu agrupo todos esses animais num determinado espaço, desconsiderando os fatores abióticos, eu tenho uma comunidade, né? A comunidade de animais lá da savana. Agora, quando eu incluo nesse ambiente os fatores abióticos, né? Aí eu vou ter um ecossistema. Agora nós vamos falar de forma simplificada as principais características dos principais biomas brasileiros. Vamos começar pela floresta amazônica, que é considerada a maior floresta tropical do planeta Terra. Algumas considerações têm que ser feitas a respeito dessa floresta tão importante para a manutenção do clima no Brasil e em todo o território. A floresta amazônica, ela abriga uma grande biodiversidade animal e vegetal. Essa é uma das importâncias de se preservar essa floresta. Mas uma outra característica muito importante é a questão da evapotranspiração. O que seria isso? A umidade que é liberada dessa floresta através da evapotranspiração das árvores, que é o vapor de água que sai pela superfície das folhas no interior da floresta, e a evaporação da água dos rios na Amazônia. Essa quantidade de água que é liberado, que sai do interior da floresta, vai para a atmosfera. Então, essa água, ela circula pelo continente, ela circula pelo Brasil. Então, recebe um nome, né? Então, a gente fala que esses são os rios voadores. Qual que é a importância desses rios voadores que têm origem lá na floresta amazônica? O ciclo de chuva, né, que acontece principalmente aí no território brasileiro, né? Então, essa umidade aí, ela é distribuída ao longo do território brasileiro e é tão importante aí na manutenção tanto do clima quanto da temperatura nos diversos territórios aí. Se a gente for analisar o solo da Amazônia em si, né, o aspecto físico dele é um solo pobre em nutrientes, porém,
o ciclo de decomposição que acontece nessa floresta é muito grande, né? Os animais que morrem, as folhas que caem, as árvores que caem, acontece um processo de reciclagem ali muito eficiente através da ação dos fungos e das bactérias, né? Então, por isso que a floresta, ela abriga essa exuberância tanto na vida animal quanto na vida vegetal. Então, o aspecto físico, o solo seria pobre, porém, esse processo de decomposição que acontece é um processo que torna, né, o solo da floresta com bastante matéria orgânica, tá? Quais são os problemas, né, que acontecem na Amazônia? Como todos nós sabemos, né, a Amazônia sofre um processo intenso, né, de ação antrópica, ou seja, a destruição da mata pelo homem para diversos fins, né, para a indústria madeireira, atividade de mineração, desmatamento para dar lugar à pecuária, né? Então esses processos e os incêndios também, eles retiram, né, a cobertura original ali desse bioma brasileiro tão importante no nosso território. Agora nós vamos falar de uma outra floresta tropical que é a Mata Atlântica, né? Então, no Brasil nós temos a floresta amazônica e a Mata Atlântica, que são duas florestas tropicais. A Mata Atlântica, ela é um bioma costeiro, é um bioma litorâneo que abrange um pouco para dentro do continente. Inicialmente, foi o primeiro bioma a ser devastado, né, no processo aí de colonização do nosso país. Então, os portugueses aqui, quando chegaram, começaram a devastar, porque eles chegaram pelo litoral. Então, foi o primeiro bioma que eles tiveram contato. Então, a partir daquele momento ali de exploração, começou a devastação da mata, com a retirada das madeiras, né, todos os recursos naturais disponíveis, né, que poderiam ser levados para a Europa. Hoje, a Mata Atlântica, ela continua sofrendo esse processo de devastação, mas hoje com outra finalidade, né? A Mata Atlântica é um bioma que se encontra em grandes polos urbanos, em grandes centros urbanos e de desenvolvimento. Então, a mata, ela é devastada, ela é retirada para dar local, né? Para dar espaço para a construção civil, para a construção de casas, de estradas, usinas hidrelétricas, devido principalmente à localização dessa mata estar presente no local de ocupação humana, né? Então, hoje podemos falar que a Mata Atlântica sofre um intenso processo aí da especulação imobiliária. Agora nós vamos falar de um bioma que se localiza aí no meio do Brasil, no Planalto brasileiro aí, que é o bioma do Cerrado, né? Então, o Cerrado é um bioma que se localiza no centro do Brasil, né? E que apresenta algumas características próprias, né? Como, por exemplo, a vegetação do Cerrado. A vegetação do Cerrado, as árvores do Cerrado são vegetações muito típicas desse bioma, né? Então, quando a gente vê uma imagem, né, ou quando você está numa região de Cerrado, a gente consegue perceber a diferença com outros biomas. As árvores, geralmente, elas são baixas, com o tronco retorcido e a casca grossa. Isso aí são adaptações ao longo da evolução que a vida vegetal que se encontra no Cerrado vem sofrendo, né? Então, não é um bioma que tem uma disponibilidade de água, né, ao longo do ano inteiro, como acontece na floresta amazônica ou na Mata Atlântica, né? Então tem um bioma, tem um período da seca, né, onde as plantas, os seres vivos do cerrado tiveram que se adaptar àquele momento de estiagem, né? E no solo do cerrado há o predomínio também de muitos metais. Então esses metais, né, eles fizeram que as árvores se desenvolvessem aí, há uma explicação científica para isso, com todos os galhos e os troncos tortuosos. A casca grossa é uma adaptação aos incêndios naturais que acontecem nesse bioma tão comum. Então, tanto os incêndios naturais quanto os incêndios antrópicos promovidos aí pelo homem. É um bioma que apresenta uma grande biodiversidade também, mas não é semelhante à biodiversidade das duas florestas tropicais que aqui se encontram no nosso território. Agora nós vamos falar de um bioma bem pequenininho, né, que estaria aí ao sul do Cerrado, que seria o Pantanal. O Pantanal é um bioma, né, que é reconhecido aí pelas suas planícies inundáveis, né? É a maior planície inundável do planeta Terra. Então a imagem do Pantanal, desse bioma, também se destaca, né? Inclusive a gente consegue diferenciar, né, que a característica principal é aquela área inundável ali, né,
que vai às vezes mais de 6 meses por ano. As terras pantaneiras mais baixas, próximas aos cursos dos rios ali, se encontram alagadas. Então há uma grande biodiversidade, né, em torno dessa área e até mesmo porque na época da cheia o rio leva matéria orgânica para essa área inundável, né? Depois volta para o seu curso normal, deixou ali no solo matéria orgânica, onde as plantas aí vão se desenvolver com esse novo recurso. É um bioma onde o predomínio de aves se destaca, né? A gente tem ali o tuiuiu, que é uma ave símbolo do Pantanal, jacarés e vários outros mamíferos, né? É um bioma que tem uma atividade aí de turismo muito acentuada por causa das belezas naturais, dessas piscinas naturais na época da cheia. Então, é um bioma onde a população, as pessoas que moram naquela região já se adaptaram, né? As construções geralmente são nas terras mais altas, porque já se sabe que no período da cheia, aquela área próxima ao curso do rio vai estar alagada. E é um bioma muito importante, né? Que também tem uma questão aí de espécies mesmo, né? Que se encontra exclusivamente nesse bioma. Aí agora nós vamos falar do bioma lá do Rio Grande do Sul, né, que abrange aquela área sul do país ali, que é os Pampas ou Campos Sulinos, né? A característica principal desse bioma nós podemos destacar que é a questão das planícies com predomínio de gramíneas, né? Então é um bioma onde a gente não vê muitas árvores juntas, né? Como o bioma da floresta amazônica, por exemplo, aquelas árvores juntas, aglomeradas com a copa densa. Não é uma característica dos Campos Sulinos ou Pampas. Então a gente vê o predomínio de uma planície com gramíneas. As árvores são mais espaçadas, né? Não são árvores muito próximas umas das outras. Então, devido a esse fator natural, esse bioma ele sofre muito com a ação da erosão, né? Já que não tem tantas árvores para proteger esse solo com a chuva, com o vento, né? Então é um bioma, né, que sofre com essa erosão aí e até mesmo em algumas regiões o processo de desertificação. A principal atividade econômica, né, em muitas regiões aí dos Pampas é a pecuária, né? Então a criação de gado, que vai favorecer também, né, para o pisoteamento desse solo, né, porque o gado fica ali pastando, então acontece um pisoteamento desse solo, favorecendo assim também o problema da erosão. Essa é a principal característica, assim, vamos falar de degradação, né, desse bioma. Mas as monoculturas também, elas vêm ganhando espaço aí nos Pampas, né, principalmente aí monoculturas de eucalipto, de soja ou de trigo, né. Então, um dos problemas aí das monoculturas é plantar somente aquele tipo de cultura, aquela planta ela vai retirando sempre os mesmos nutrientes do solo. Então, pensando a longo prazo, isso acaba, né, vai causando uma diminuição acentuada dos recursos minerais presentes ali naquele solo, ok? Então, eu falei em linhas gerais aqui desse bioma do Rio Grande do Sul. E agora, o último bioma que eu vou salientar é a Caatinga, né? Um bioma que se encontra lá no Nordeste, né? Um bioma que é conhecido aí pela seca, né? Um bioma onde o predomínio da chuva não é acentuado ao longo do ano, né? Então a gente tem algumas características aí, né? De um bioma mais árido, né? De um bioma onde a fauna e a flora tem que se adaptar a um longo período de escassez, né? Então as plantas e os animais que vivem nesse bioma, ao longo dos anos, eles acabaram que desenvolvem estratégias de sobrevivência, né? Então, algumas plantas são muito comuns nesse bioma, como por exemplo os cactos, o mandacaru, o xique-xique, que são plantas que conseguem, né, armazenar um pouco de água no seu interior. São plantas que têm estratégias de sobrevivência numa escassez hídrica. Muitas plantas da caatinga, elas têm espinhos, né? Porque o que é o espinho? O espinho é uma folha modificada, né? Então, esse espinho, ele tem uma superfície bem menor do que uma folha comum de uma árvore. Então, o que acontece? Se ele tem uma superfície menor, menos água ele vai perder pelo processo de transpiração. Pensando numa planta que vive numa região seca, perder menos água por transpiração é um fator importante, né? Porque já que vive numa escassez hídrica, ficar perdendo água pela transpiração pode, né, dificultar e até mesmo impedir a realização da fotossíntese por essas plantas, né? E a gente também vê muitos animais que vivem ali nesse bioma que conseguem ficar um tempo maior
né, sem a presença de água. Mas mesmo tendo essas características, a caatinga ela tem a sua biodiversidade própria, né? Os seus animais que fazem parte, muitas aves, répteis, artrópodes, espécies de mamíferos que vivem nesse bioma. Bom, pessoal, sobre os biomas brasileiros, essas são as características mais importantes que eu resolvi salientar para vocês. Espero poder contribuir, destacando esses principais pontos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, com pessoas que têm interesse também nesse assunto. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!